Bom dia. Hoje vamos tratar de uma pauta muito importante para o país, que é a questão da utilização de adubos, defensivos e fertilizantes na produção agrícola. De onde eles vêm? Já se perguntou? Como utilizar? Cuidados que se deve ter? Entender o motivo na alta dos preços dos insumos. Vamos contar com a palavra de técnicos especializados no assunto e produtores rurais. Tudo isso e muito mais no Diário Rural de hoje. Os adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas são essenciais para aumentar a produtividade das lavouras e defendê-las de pragas e outras coisas que possam prejudicá-la. Eles são utilizados pela maioria dos produtores rurais e por isso a procura por esses insumos é muito elevada. Mas será que eles sabem de onde eles vêm? Pois então, nossa equipe visitou a Agropecuária Plante Bem, localizada no centro de Iporã do Oeste, para falar com técnicos especializados no assunto. Segundo o técnico Jensen Sequin, a maioria dos fertilizantes vem de fora do país e são redistribuídos pelo mundo. Além disso, ele relatou que a Agropecuária Plante Bem costuma comprar os insumos de empresas multinacionais bem concedidas no mercado e que possuem unidades nos portos. Assim, os fertilizantes eles vêm, de sua grande maioria, de fora, né? As empresas elas formulam esses fertilizantes nas unidades dela e depois redistribuem, né? O Brasil produz alguma coisa assim, mas é uma parte pequena comparada ao montante que a gente utiliza, né? Assim, ó, fertilizantes como eu comentei, a gente pega de empresas, por exemplo, a Yara, que é uma das mais conhecidas no mercado, né? Ela vem dos portos, ela tem as unidades nos portos e depois nos entregam, né? Eles formulam esse adubo nas unidades deles e depois nos mandam. Defensivos, daí a gente trabalha com a Corteva, que é uma empresa multinacional, né? Que sua grande maioria, praticamente hoje dá para dizer que uns 90%, são produtos produzidos de matéria-prima de fora, né? Então eles trazem para o Brasil e daí a gente compra direto deles, né? Mas é uma empresa multinacional. Como a prática da agricultura é uma das principais atividades econômicas do Brasil, o investimento nessa área gera uma grande demanda e se torna muito importante. Em 2021, o país importou 41,6 milhões de toneladas de fertilizantes, apenas fertilizantes, somando 15,1 bilhões de dólares, números que impressionam e que confirmam que os insumos estão presentes na vida da maioria dos produtores rurais. Como todos sabem, os conflitos que estão acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia afetarão o Brasil no futuro e existe uma preocupação especial em relação aos insumos agrícolas. Há alguns meses atrás, Bolsonaro, presidente do Brasil, já alertava a dependência do Brasil por importações. Nós temos uma dependência enorme dos fertilizantes da Rússia. Ou seja, se tiver sanções econômicas em cima disso, o nosso agronegócio aqui será seriamente afetado. Então, essa guerra se agravando, vai ter aumento de preço de forma generalizada. Se o conflito se agravar, né? Eu não acredito, mas se agravar, outros problemas teremos. De acordo com o técnico Jensen Sequin, a Rússia ainda não negou importar insumos para o Brasil, mas está inviável trazer por causa das fronteiras, o caminho que ele tem que fazer para chegar aqui. Sobre o que as notícias hoje mostram do conflito da Rússia com a Ucrânia, de interferir em termos de adubação química, o que mais tem influência é cloreto de potássio, que é o que mais o Brasil importa deles, né? Então, assim, o que acontece? Por mais que a Rússia não negou de entregar cloreto para o Brasil, está ainda inviável trazer por causa das fronteiras, por onde ele passa esse cloreto. Por isso que se agregou tanto valor nesse produto, ele
Agregou valor não, na verdade ele hoje custa muito mais caro por causa disso. Quando questionado sobre se o Brasil comprar os insumos em outro lugar, ele afirmou que a qualidade provavelmente vai ser a mesma, porém o preço não tem como saber. Além disso, o técnico ressalta que existe uma expectativa para que as coisas melhorem. Vale ressaltar que aproximadamente 80% dos fertilizantes que o Brasil importa vem da Rússia e que, diante dessa situação, o governo precisa implantar medidas para que isso não falte para o produtor rural. A implementação de estratégias na hora do plantio pode ajudar a aumentar a eficiência no aproveitamento dos insumos, para diminuir a utilização de fertilizantes. Porém, muitas vezes, produtores não conhecem a maneira correta do manejo dos insumos. No interior de Porã do Oeste, na linha Pirapó, o produtor Alexandro Capelari explica o momento em que eles geralmente aplicam os insumos e que, para diminuir o uso de fertilizantes, ele ressalta que ele utiliza adubos orgânicos que suprem a ausência dos fertilizantes. Então, existe algum momento certo para a aplicação de adubos e fertilizantes? Na minha propriedade eu uso na hora do plantio e depois que o milho germina, daí uso ureia com 4 folhas e depois a última aplicação com 7 folhas. Existe alguma forma de diminuir o consumo de adubos e fertilizantes? Na minha propriedade eu uso esterco de suínos e na hora do plantio a gente usa ainda um pouco de adubo orgânico para ter uma melhor produção. Existem vários tipos de fertilizantes com formulações diferentes. Referente à aplicação do fertilizante, antes de tudo, o solo precisa passar por um processo de análise. Sobre os fertilizantes, assim, existem diversas formulações de adubos. Hoje as empresas elas compram a matéria-prima, que seriam os nutrientes, e elas formulam essa adubação de acordo com o pedido do cliente, no caso a gente, né? No caso a Planta Bem. Que forma que a gente utiliza? Então é feita essa análise de solo e de acordo com o tipo de análise e o solo que a gente já conhece, ela é utilizada da seguinte maneira: adubação no plantio, através da plantadeira, mas a Planta Bem utiliza muito pré-plantio, que seria, nós trabalhamos com cobertura de solo, principalmente no inverno, e daí a gente corrige esse solo e faz essa adubação na cobertura. O que isso faz? Diminui bastante perca, né? E além de tudo, a própria planta, quando ela entrar em estado de decomposição, ela leva essa adubação química direto para a raiz da cultura seguinte, né? Nos últimos anos, a procura por adubos e fertilizantes aumentou, mas segundo o produtor Alexandro Capelari, não seria necessário utilizar tanto se o produtor fizer uma cobertura de solo adequada. Então, em comparação aos anos anteriores, foi necessário utilizar mais insumos? Na minha propriedade eu costumo usar sempre uma mesma quantia, porque eu não costumo fazer uma cobertura adequada no solo. Se o agricultor fizer uma boa cobertura, não precisa estar utilizando tantos fertilizantes. Conversando com o técnico Jason Sequin, ele novamente citou a análise do solo como essencial, pois a partir dela pode-se aproveitar ao máximo de nutrientes presentes no solo, aumentando o custo-benefício. Então, sobre os preços de adubação, o que a gente sempre recomenda ser feito? A gente cita bastante em cima da análise de solo. Por quê? Para maximizar essa adubação que ela tem no solo. Quando é feita uma análise de solo, a gente sabe as necessidades desse solo, sabe o que tem, vamos dizer assim, porque muitas vezes tem já alguns tipos de adubo sobrando, alguns nutrientes, eu digo, né? E tem alguma coisa que está faltando. Então, por isso da importância de utilizar essa análise de solo. Sobre os preços estão uma loucura. Assim, não tem como saber o que vai acontecer com o mercado. Mas apesar dos custos estarem bastante elevados, por diversos fatores, pandemia, guerra, muita manipulação de mercado também, tá uma loucura em relação a isso também. Se vocês me perguntar, hoje está caro? Comparado com o preço das culturas, com o preço do milho, da soja, do feijão, o custo-benefício ainda está muito bom, né? Hoje se a gente analisar, nunca teve tão bom o custo-benefício comparar para se produzir milho, soja, feijão, trigo.
são culturas que estão sendo muito rentáveis para os produtores. O custo de produção está alto? Sim, só que a possibilidade de lucratividade dessas áreas também é alta. Segundo o técnico Jason Sequin, os adubos tiveram um aumento de preço considerável de R$ 111 e hoje recentemente custando a R$ 270. Porém, comparando com as culturas, se tem um equilíbrio, pois a soja e o milho, etc., tiveram também um aumento no mercado. Quando perguntado sobre a expectativa para o futuro, a resposta dele foi que ele não se sabe, e por esse motivo eles devem pesquisar semanalmente sobre, para ver qual é o melhor custo-benefício. Nesta mesma linha de raciocínio, o agricultor Alexandre Capelari relatou as experiências vividas por ele e sua família, referente aos altos preços. Então, o que o senhor tem a dizer sobre as altas do preço de insumos e fertilizantes? Em comparação aos outros anos, está cada vez pior de conseguir produzir os grãos, com o aumento dos fertilizantes que tem. Hoje a maioria dos agricultores estão desistindo da agricultura porque não compensa mais com o aumento, não compensa mais plantar com os aumentos dos fertilizantes. Além de o produtor precisar cuidar da questão financeira para possíveis investimentos em insumos para suas lavouras, também precisam cuidar no momento da aplicação dos defensivos agrícolas, que possuem algumas restrições, pois são tóxicos e podem prejudicar a saúde de pessoas que entram em contato. Os defensivos agrícolas, também conhecidos como agrotóxicos, se tornam necessários na atualidade, com a existência da agricultura moderna, porém gera muito debate, justamente pela maneira de como devem ser manuseados. E por esse motivo existem alguns critérios a serem seguidos. Hoje o que tem que ser feito, e é lei também, na verdade, é a utilização do receituário agronômico, né? Que é a recomendação correta para determinada praga, ou erva daninha, ou o problema que o nosso cliente a ser atendido, o agricultor, tem. Então é feito um receituário agronômico, onde lá consta dosagem, época de aplicação, quantidade do produto, tudo bem certinho, né? Isso é feito, é desenvolvido já por pessoa qualificada, já credenciada no CREA também, né? Que utilizando dessa maneira não tem problema algum. É lógico, usando IPIs, trabalhando com trator gabinado, que também evita também de contaminação. E é como eu comento, se usar da forma correta não tem problema. Defensivo agrícola, ele pode ser prejudicial à natureza? Pode, se usado de maneira errada. Se usado de maneira correta, ele pode trazer mais benefícios do que malefícios. O que pode acontecer se usado de uma maneira errada, prejudicar mananciais d'água, usar produto que não é recomendado para determinada praga, daí tu usa desnecessariamente. Então, a equipe da Plante Bem, nós temos toda uma gama de agrônomos, técnicos a campo que dão toda essa assessoria. Então, a gente faz um trabalho de acompanhamento das lavouras. A gente só utiliza defensivo agrícola quando necessário. O Brasil consome cerca de 20% dos agrotóxicos produzidos no mundo inteiro, e a maior parte disso é utilizado em lavouras de soja. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, como alternativa aos agrotóxicos, pode-se utilizar biopesticidas, produtos criados a partir dos produtos orgânicos que combatem as pragas sem prejudicar o meio ambiente e a saúde da população. Outra maneira utilizada pelos produtores rurais para aumentar a qualidade do solo é a adubação, onde entram muitos quesitos. Qual o melhor adubo, diferenças, vantagens, desvantagens e outros quesitos. Jason Sequin explica que as recomendações feitas pelos técnicos da Plante Bem são feitas somente após o resultado da análise do solo. A gente sempre faz qualquer recomendação de adubação em cima da análise de solo. Então é coletada a análise de solo, mandado para o laboratório, e quando a gente tem esse resultado, a gente faz uma análise, né, de tudo o que precisa para melhorar a produtividade desse solo. Então é feito um estudo dessa análise e recomenda-se tanto a utilização de calagem, né, para corrigir a acidez de solo, como utilização de gesso agrícola e outros produtos, rotação de cultura e outros
vamos dizer assim, outras técnicas para melhorar esse solo. A Planta Bem, ela atende de uma maneira um pouco diferente. Ela analisa a situação de cada cliente. Então, se o cliente quer investir um pouco mais e corrigir o solo em um ano, a gente recomenda adubação para correção e resultado daquela planta, daquela cultura a ser plantada. Se o cliente não tem vamos dizer assim, um recurso no ano, então a gente utiliza uma parte da adubação e nos anos seguintes o restante dessa adubação. Custo-benefício sempre é colocado em pauta pelos técnicos e produtores. Por esse motivo, tudo passa por um certo estudo antes da aplicação. É claro, se o produtor tem disponível no mercado, disponível em casa, adubação orgânica como esterco de aves, cama de compost bar, também questão de suínos, né, dejetos de suínos, né, como dejetos de bovinos, isso a gente sempre utiliza. É claro que também de uma maneira controlada, porque o excesso, tudo que é em excesso é prejudicial também para a cultura. Então, o principal, antes de qualquer coisa, é ver como esse solo ele está no momento. Então, a gente faz essa análise de solo e, através dessa análise, é feita uma recomendação de adubação ou orgânica e química, ou só química, né? Além disso, os adubos orgânicos e químicos apresentam vantagens e desvantagens. Sobre as vantagens dos adubos orgânicos, podemos citar que eles aumentam os nutrientes do solo, facilitam na absorção de água, podem converter o solo pobre em solo fértil e também aumentam a resistência das plantas. E as vantagens dos adubos inorgânicos, também se pode citar que o resultado é mais rápido e se tem potencial para corrigir as deficiências do solo. Já em desvantagens, se ressalta que os adubos orgânicos podem causar mau cheiro por ter origem de materiais que foram decompostos. O seu processo é mais lento e os riscos de contaminação do solo é alto se as fezes estiverem contaminadas. Já nos adubos inorgânicos, cita-se que eles podem levar à perda de micróbios para o solo quando utilizados por muito tempo. Eles alteram o pH do solo e também, em longo prazo, causam danos ao ecossistema. Lidar com insumos não é algo tão simples, e é por isso que podemos perceber a importância de ter um acompanhamento de profissionais especializados no assunto, pois eles visam aumentar o custo-benefício ao produtor. O Diário Rural de hoje fica por aqui. Obrigado e um bom dia a todos. Obrigado e um bom dia a todos.